dia, irmãos. Vamos continuar adorando a nosso Deus, dizendo a Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vamos cantar o hino Trindade Santíssima. Vamos nos colocar em pé, por favor. Bom dia, amados, graça e paz. Antes de você se assentar, abraça a pessoa que está do seu lado aí, dê um bom dia, abençoe a vida dela. Você que está nos assistindo pela internet, Deus te abençoe, que a paz de Deus entre no seu lar, em nome de Jesus. Amém, amados? Amados, temos alguns recados nessa manhã, enquanto vocês vão se abraçando, já se assentando. Lembrando de alguns dias aí que precede aí essa semana, né? Dia 16, podem se assentando. Dia 16, às 20 horas, nós teremos aqui o culto do bebê. Então todos estão convidados a participar, a receber aí os bebês que estão recém-nascidos, vão ser apresentados, serão abençoados, receber uma boa palavra. Será no dia 16. Dia 22, também às 20 horas, numa quinta-feira, será o dia de ações de graça. Então nós teremos o culto para agradecer a Deus pelo muito que Ele tem feito por nós. É uma das vontades do nosso Deus, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18, fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, Pai, para com todos os homens. Então, lembrando que Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, conforme está registrado em Mateus 7, 21.
Então nós sabemos o que está escrito. Claro que uma das vontades de Deus Pai ao seu povo é que a gente aprenda a dar graças em tudo. Então quinta-feira é um culto de gratidão. No dia 22 você está aí convocado a agradecer a Deus pelo muito que Deus tem te dado até aqui. E no dia 24, às 16 horas até às 20, começa aí o Congresso das Mulheres. Aliás, vai ser um dia único, vai ser só nesse dia. Então, se você falar, vou no domingo, é outra palavra. Domingo vai ser outra palavra. Vai ser uma palavra diferenciada, porque o Congresso de Mulheres vai ser voltado para as mulheres da igreja. Para todas. Você que é mulher, fica de pé aí, por favor. Está vendo? Então é para você. Entendeu o recado? Se você, mulher, é você. As jovens, fica de pé as que não ficaram, todas as jovens. Permanecer, as mulheres não é para sentar não, gente. Fica de pé, as mulheres e as jovens. Teve algumas jovens que não levantaram. É porque elas entenderam que elas ainda são jovens. É para vocês também. Só não vou pedir às idosas que não conseguiram levantar, mas é para elas também. Então pode se assentar agora. Então o congresso é para todas vocês. Veranice, ela é uma mulher de Deus. Eu conheci ela no meu primeiro ano de ministério, há 22 anos atrás. E de lá para cá a gente tem tido um relacionamento de irmão fascinante. Eu fui pastor dela, eu tive o privilégio de ser pastor dela os 5 últimos anos antes de chegar aqui em São Vicente. E a gente agendava ela pelo menos 3 vezes por ano, porque se não agendasse, ela não tinha data para pregar na nossa igreja. Então nós que éramos pastores dela, tinha que, no começo do ano já falar, 3 datas é nossa, e agendar. E os pastores assentavam, os 3 pastores, mais os 3 evangelistas, para ela poder pregar num domingo à noite. É uma mulher de Deus, vale a pena você conhecer, mulher de oração. Então, o congresso vai ter uma palavra boa de uma mulher que ora. Nós temos orado e jejuado por isso, para que a mulher possa realmente descobrir qual é o seu valor, se colocar na presença de Deus e saber que ela tem valor, independente da situação, independente se é solteira, se é casada, se é divorciada, se está sofrendo muito, se não está sofrendo nada, você tem um valor e você precisa saber qual é. E esse congresso vai tratar sobre isso na sua vida, vai te dar uma injeção de ânimo nesses últimos dias que têm sido tão difíceis, não só para você, mas para todos na face da terra. Temos vivido os últimos dias. O nosso Senhor Jesus Cristo não nos deixou enganado, e Ele deixou claro que seriam tempos difíceis, muito difíceis. Que se o nosso Pai não tivesse abreviado esses dias, nem os da fé resistiriam. Então nós precisamos estar aí, atento ao que a palavra de Deus diz e tomar uma posição. O fato de saber que serão dias difíceis não muda nada a respeito da nossa dor ou da nossa vitória. O que muda é quando nós nos posicionamos diante daquilo que nós ouvimos. É a posição e a decisão que a gente toma. Ou de ficar aí sentado no banco chorando, esperando Jesus voltar, ou se colocar de pé, porque a palavra de Deus fala que nós estamos numa luta, numa batalha tremenda, espiritual, e é nas regiões celestes, e tomar posse da nossa armadura de Efésios capítulo 6, do versículo 12 em diante, e se colocar em guerra. Um bom soldado não é aquele que sabe manipular todas as armas, que sabe todos os manuais de cor. Um bom soldado é o que se levanta, pega a sua arma e vai para a guerra. Não basta só saber. E o pior, o povo de Deus hoje, nem saber sabe. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Desde aquela época até hoje o erro é o mesmo e básico. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então nós precisamos disso. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos acorde. Não falte nesses congressos. Tem sido preparado com tanto carinho, tanta oração, para que Deus traga uma palavra para o seu coração. Não falte nos cultos da igreja. Deus tem instruído e tem levantado esses dias tão maus,
instruções para que a gente possa ficar de pé e ficar firme, resistir firme até a vinda dele. E nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Coloque sua vida aí diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa hora, porque Tu és santo e opera maravilhas. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o único Deus capaz de tirar reis e colocar reis, de tirar presidentes e colocar presidentes. Tu és o Deus que dá a vida, mas também que traz a morte. Tu és o Deus que põe a enfermidade, mas que traz a cura. Tu és Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Suplicamos nessa manhã, ó Pai, que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de passear no nosso meio, de nos convencer dos nossos pecados, de trazer à nossa memória o que nos pode dar a esperança, de restaurar corações e vidas nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito. Clamamos a Ti nessa manhã, Senhor. Vem com Teu Espírito sobre nós. Levanta nesse vale de ossos secos um exército do Senhor, poderoso nas batalhas. Só o Senhor pode soprar nesse lugar. Só o Senhor pode trazer vida e vida em abundância. E é a Ti que clamamos nessa manhã. Vem sobre o Teu povo, vem sobre a Tua igreja. Oh Pai, que haja luz no nosso meio. Abra os nossos olhos, tira a escama deste mundo, dos desejos, de paixões, de coisas que vão passar. Traz o nosso coração para Ti nessa manhã. Traz o nosso coração para a Tua santa vontade, para a Tua palavra, para a Tua voz. Dá-nos o perceber da Tua presença. Manifesta o Teu povo, Pai. É em nome de Jesus que nós clamamos nessa manhã. Amém e amém. 1 Timóteo capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, as últimas instruções que Paulo dá nessa primeira carta. A partir do primeiro versículo, a palavra do Senhor nos diz assim. 1 Timóteo 6, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo 19. Vamos ler juntos? Vamos lá? Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único, soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Versículo 11, volta lá nele. Antes da gente adorar o Senhor, nesse momento, com o Ministério Adorarte, eu queria que você encerrasse esse momento de leitura com esse versículo. Tu, porém, ó... Aí tá bom. Repete de novo. Tu, porém, ó... Não é? Aí tá bom. Pode parar aí. Isso não é uma sugestão. Isso é uma ordem. Isso não é se você quiser. E não é para qualquer um. É para quem é homem de Deus. É para quem é mulher de Deus. Então existe uma regra. Quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus precisa aprender a fugir dessas coisas. Fugir não é nem passar perto. A palavra de Deus fala aquilo que parece ser mal, que a gente deve evitar na nossa vida. Parece, não é. Não é mal. Mas se tem qualquer aparência do mal, a palavra do Senhor foge também dessas coisas. A palavra do Senhor fala para a gente fugir das paixões da mocidade. E agora a palavra de Deus está deixando claro. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Precisamos aprender a fugir, amados. Porque as concupiscências dessa vida, os desejos excessivos dos olhos, aquilo que a mídia fala o tempo inteiro, que se você tiver, você vai ser uma pessoa melhor, isso não vai te melhorar nada depois que você estiver no caixão. A única coisa que te melhora depois que você estiver no caixão é o tanto que você andou com Deus, não é o tanto que você adquiriu nessa terra. A única diferença que vai fazer no seu caixão, quando você deitar nele e não lembrar mais dessa vida, é o tanto que você investiu na presença de Deus, não é o tanto que você investiu na presença de televisão, de futebol, de dinheiro, de ajuntar riqueza, de ficar aí olhando bolsa de valores, olhar mais WhatsApp e Facebook, do que estar na presença de Deus. Na verdade, Deus, Ele não nos perde quando nós pecamos. Na verdade, nós já perdemos a Deus quando o nosso quarto de oração não tem tanta importância quanto o nosso WhatsApp, Facebook, o dinheiro que a gente ajunta, os diplomas que a gente junta, e passa horas e horas estudando, fazendo prova e passando em concurso para ter. Quando o nosso quarto de oração perdeu o prazer
esse prazer que você tem das outras coisas da vida, Deus já te perdeu. O pecado é só uma consequência. Nós vamos ficar espertos para essas coisas. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Pai, em nome de Jesus, nos dê força para fugir. Tudo aquilo que aprisiona a nossa mente e coração, que não seja a sede da presença e da Tua palavra. Põe nos nossos lábios uma verdadeira adoração. Dá-nos uma vida de adoração a Ti. Coloca a gente na balança certa, Senhor, no nosso coração. Que possamos achar valor naquilo que verdadeiramente tem valor. O Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos. Cantar o hino 315, Serviço do Crente. Uma palavra de encorajamento para nós essa manhã. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovando, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para as fontes os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação e seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre terra será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos continuar louvando a presença bendita do nosso Deus. Nada mais separa-nos do amor de Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu
Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois no dia tua morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós O véu que separava já não separa mais. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos. Estamos nós aqui. Nós Estamos nós aqui. louvamos a tua presença, Senhor. Louvamos-te pela tua formosura. Louvamos-te na beleza da tua santidade, ó Deus. Aceita nosso louvor e adoração, Senhor. Quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, Senhor Jesus.
Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de te adorar. É maravilhoso, ó Deus, estar na tua casa e poder ouvir a tua voz, ó Deus, com liberdade, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque nós não merecemos, mas a tua graça e a tua misericórdia nos alcançou. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado por podermos também devolvermos ao Senhor apenas uma parte daquilo que o Senhor nos dá durante todo um mês, durante toda a nossa vida. Temos infinitas razões e motivos para sempre te agradecer, ó Deus. Entregamos aos teus pés só um pouquinho daquilo que o Senhor nos dá. Muito obrigado, ó Deus. Que esta maravilha de contemplar ao Senhor e adorar ao Senhor possa brilhar em nosso coração com fervor e alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Essa manhã nós vamos ter um momento separado diante de Deus de oração. O conselho tem entendido que precisamos estar mais perto do Senhor, clamarmos mais. A pessoa do pastor Vumar, que é o anjo dessa igreja, que Deus tem dado essa visão e aquecido o seu coração. E os presbíteros e demais, como eu, pastor também da equipe, temos referendado isso. Tem ardido isso no nosso coração. É um tempo de oração, é um tempo de súplica. E nessa manhã nós entendemos, e nesse dia nós entendemos, seria um dia que nós estaríamos chamando a igreja na frente. Baseado em Tiago capítulo 5, quando a palavra do Senhor diz: está alguém enfermo, chame os presbíteros. E esses unja com óleo e faça a oração. E a oração da fé curará o enfermo. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Em obediência à direção a esta palavra, o conselho da igreja essa manhã vai estar vindo aqui na frente, os presbíteros. E nós vamos estar passando agora um momento de oração por você que tem passado por enfermidade na sua casa, seja de ordem espiritual, seja de ordem física, seja de ordem mental. As enfermidades de ordem mental são as que mais têm adoecido a população, de um modo geral, de ansiedade em extremo, de depressão, de angústia, de uma tristeza que ninguém consegue explicar. Isso é enfermidade, irmãos. E nós estamos aqui crendo que Deus é o Deus do impossível, que Ele não nos abandonou. Então esse é o momento de você sair do seu lugar, você que precisa da oração, você crê que Deus é o Deus que cura. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, enquanto nós, pastores dessa igreja, os presbíteros também são pastores da igreja, ordenados por Deus, ministério de intercessão que tem tanto orado por isso, também sai do seu lugar, vem aqui na frente para nos ajudar nessa oração. O pastor pediu que vocês viessem. Vamos orar pelos enfermos da nossa igreja, seja de ordem física, seja de ordem mental, aquilo que está agarrando seu coração, está te angustiando. Isso precisa sair no nome de Jesus, não é de Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós clamamos e nós oramos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, Ele guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E é nessa fé que nós vamos orar nessa manhã. E todos continuem em oração. Quem não vem aqui na frente, feche seus olhos, ore ao Senhor, concorde com o coração. Fala assim: em nome de Jesus, nós estamos num só corpo, numa só fé, num só batismo. Cremos que Deus pode operar milagres e maravilhas neste lugar. Ore ao Senhor, clame ao Senhor nesse momento. Ele é Deus que o toque pela fé desses homens, possa haver cura nesse povo, no poder do nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus clamamos nessa manhã pelo teu povo que geme. Tu conheces e sabe de tudo que tem se passado. Em nome de Jesus, vem com teu poder de cura nessa hora. Em nome de Jesus, vem com teu poder, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio. Usa os teus filhos no poder da tua palavra.
Estamos em obediência à tua palavra, orando pelos enfermos nessa manhã, crendo que o Senhor é o Deus dos milagres, crendo que o Senhor é o Deus que faz milagres ainda hoje, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, um Deus que opera maravilhas no nosso meio. Não somos nós, Senhor, mas as tuas mãos, não nós, mas o teu poder. Vem e sopra com o fogo do Senhor, queimando toda a enfermidade, toda a palha, toda a eira, tudo aquilo que não é do Senhor, todo pensamento que tem angustiado a alma do teu povo, que sai agora no nome poderoso de Cristo Jesus. Vem com o poder do Senhor, Senhor. Toca do alto da cabeça à planta dos pés. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu és o Deus que renova. Tu és o Deus que traz o fogo de volta no coração do teu povo. Faz arder, Senhor, no nome de Jesus. Traz vida e vida em abundância no teu povo nessa manhã. Em cada família representada nessa manhã, visita no poder do teu Espírito. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que esse dia seja um dia marcado pela tua presença, pelo toque do teu Espírito, pelo renovo do Senhor, renovo da fé, da alegria, da esperança, da tua presença, meu Deus. Traz desejo de sede, de fome da tua palavra no nosso coração. Traz, meu Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus. Vai tocando em cada um nessa manhã. Que toda enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Toda enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito do Senhor, em nome de Jesus, toca. Espírito do Senhor, em nome de Jesus, cura. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre o teu povo. Manifesta a tua graça e o teu poder de cura. Clamamos a ti nessa manhã. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra nessa manhã, nessa igreja. Como homens presbíteros do Senhor, temos tocado no teu povo, temos orado com fé. E a tua palavra diz, e está escrito, que a oração da fé curará o enfermo. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem, estão se curvando diante do Senhor, chorando na tua presença nessa hora. Senhor, toca neles no nome de Jesus, visita lá. Aqueles que estão ouvindo pela internet, cura, Senhor. Cura em nome de Jesus, clamamos a ti, porque só temos o Senhor, não há outro Deus como ti, que cura apenas com uma palavra, com um toque. Tira toda a incredulidade do nosso coração, aumenta a nossa fé, traz a tua igreja de volta para ti, uma igreja que tem fé, homens e mulheres, jovens e crianças, que creem na tua presença e no teu poder, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus que nós clamamos nessa manhã. Olha dos olhos, toda lágrima. Olha do coração e da mente, toda ansiedade. E possamos crer na tua palavra e aquietar o nosso coração. Como diz lá no Salmo 46, Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Aquieta o coração do teu povo nessa manhã, Senhor. E continue nesse lugar. Essa é a nossa súplica. Essa é a nossa oração. Nós oramos no nome poderoso de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Vamos chamar as crianças na frente, para a gente poder orar essa manhã pelas crianças, elas poderem sair para a escola dominical. E pelo pastor Vumar, que vai trazer a mensagem. Vou sentar aqui no meio de vocês aí, ó. Então vamos orar? Oi? E agora vai. Joia. Está contando o que ele fez hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. A Tua palavra diz que é dos pequeninos que é o reino dos céus. Continue cuidando deles e do coraçãozinho deles. E trazendo a Tua sabedoria, a Tua palavra no coração de cada um que tem sido responsável por eles. Ministra no coração deles nessa manhã e usa o Teu Filho com poder e graça. Que Ele diminua e que o Senhor cresça neste lugar. Que Ele seja a boca do Senhor neste lugar. Que todo espírito contrário ao Espírito do Senhor, que veio para roubar a semente, nós manietamos e amarramos em o nome de Jesus. E suplicamos que o Teu Santo Espírito sopre abundantemente sobre nós, através do Teu Filho, no poder do Senhor, no nome de Jesus, amém. As crianças podem sair. Bom dia, meus irmãos. Convido a abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos fazer uma introdução nesta manhã e nós vamos continuar depois à noite compartilhando desta palavra. À noite nós vamos orar novamente por enfermos, tem alguns irmãos que não puderam estar pela manhã. Se tiver algum enfermo da sua família, traga, venha em oração, creia que Deus pode operar, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida da igreja essa semana de oração tão preciosa. Encerramos com o auditório cheio, e foi um derramar de Deus, um momento tão especial. E muitas vezes nós vemos para buscar ao Senhor sem nada para oferecer, e nós voltamos com fardos e fardos. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos com a nossa aljava cheia. Foi uma bênção. Então, se você não tem frequentado as reuniões de oração, talvez seja por isso que você esteja um pouco fraco, precisa buscar mais o Senhor. Esta é a principal reunião da igreja, é a de oração. É a dependência total de Deus, é onde Deus nos visita, nos toca. E nós precisamos pedir todo dia para Deus nos perdoar pelo nosso esvaziamento, porque a gente não está buscando. Porque aquele que buscar vai encontrá-lo, será encontrado pelo Senhor. Eu oro por uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que ama estar na presença do Senhor. Não é apenas domingueira, não é apenas em cultos, mas que tem um prazer de estar na presença de Deus, povo cheio de Deus. Aí eu creio que a própria palavra de Deus, quando for aberta, e sempre for aberta, o canal do nosso coração vai estar escancarado para receber a boa semente, se tivermos um coração quebrantado. João capítulo 13, e diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amém. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus,
Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Do verso 12 ao verso 20, juntos, vamos lá? Depois de lhes ter lavado os pés, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Todos juntos. Quando ele saiu, disse Jesus:
agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Verso 1, a última parte, o último parágrafo, vamos ler juntos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Vamos repetir. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Ore por sua vida nesta manhã, que você possa experimentar deste amor de Deus declarado em sua palavra, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Esta porção que nós lemos é muito rica e muito preciosa, é a palavra do Senhor. E o nosso coração está sedento nesta manhã, Senhor, neste dia. Fala conosco, Senhor. Fala o nosso coração. O Senhor é aquele que conhece, que sonda, que identifica as necessidades. Nesta manhã precisamos experimentar mais do Senhor, ó Pai. Precisamos te conhecer mais. Dá-nos fome, dá-nos sede de Ti, Senhor, no nome de Jesus. E que o ladrão da semente não tenha vantagem sobre nós, mas que o Teu Espírito, e somente o Teu Espírito, ó Deus, conecte a palavra do Senhor à nossa realidade, à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O amor em movimento. Esse é o nosso tema neste dia. Diz o texto: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amados, nós vivemos numa sociedade que o amor tem se esfriado. E é resultado também das últimas coisas. Diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos, a não ser dentro da igreja. Louvado seja Deus, porque ainda há o amor. Então, em resultado desse amor que tem se esfriado, o que se tem vivido é um amor interesseiro, um amor passageiro, superficial, um amor apenas de aparência. A sociedade de hoje conhece talvez o amor conceitual, o que se define a respeito do que é o amor, algo muito estático, muito inerte, sem vida, sem expressões, sem sacrifícios, sem abnegação. E muitas vezes, quando se fala em amor, se espera em retorno, em troca, como se fosse uma
compra do amor. Jesus, nesta passagem, revela o amor em movimento. Eu fico muito preocupado, às vezes, que a gente lê a Bíblia observando apenas esses títulos em negrito, porque nos induz já a ter uma interpretação do texto. E nos leva a perder a essência do texto, de olhar para a realidade do todo. O porquê estava se revelando esta passagem das Escrituras ao seu povo. Por que João, no final de sua vida, escreve este evangelho e esta porção, e ele lembra deste fato, deste momento? Então a gente precisa ler a Bíblia toda, de preferência não conduzido pelos títulos em negritos, mas ler as porções, reler, ver os verbos que se repetem, perguntar para o texto o porquê, quando, onde, como, o que isso tem a ver com a minha vida, aplicar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela precisa ser tocada, ela precisa ser clamada, ela precisa ser perguntada, porque ela tem resposta para o nosso coração. Então Jesus, nessa passagem, ele revela o amor em movimento, o amor em meio às circunstâncias, o amor não correspondido. Ele amou profundamente, mas não foi amado na mesma proporção. Assim como Deus também nos ama. O amor traído, a confiança que se perdeu, o amor negado, o amor não compreendido. Até então não se entendia a esfera do amor de Deus, e na verdade nós absorvemos um pouco, como pequenas esponjas desta vida, a riqueza do grande amor de Deus. Um pouco que nós recebemos já é muito, parece que nós não suportamos tamanho amor e cuidado de Deus, o amor do sacrifício, o amor sem limites, o amor sem igual, o verdadeiro amor que lança fora o medo, o amor de Deus, o amor de Deus. Jesus não amou seus discípulos porque eles estavam correspondendo ao amor que ele vinha demonstrando e que ele vinha ensinando. Não foi por isso que Jesus amou. Jesus não amou seus discípulos porque eles estavam compreendendo ou expressando esse amor de uns para com os outros. Mas eles iriam um dia compreender. Eles iriam aprender um dia a expressar esse amor. Afinal de contas, eles só seriam conhecidos pelo amor. Pelo amor. Jesus não amou seus discípulos porque eles estavam vivendo de acordo com o amor recebido, mas mesmo em detrimento deste amor não correspondido, deste amor não compreendido, desse amor não vivido, ele os amou, e diz o texto que o amou até ao fim. Jesus não ficou devendo nem um centavo do amor necessário a ser expresso por nós. João narra que na véspera da Páscoa, um dia antes, ou dias antes, à beira da cruz Jesus estava. Interessante é que Jesus ele está concentrado na sua missão. E ele resolve tomar a última ceia com os discípulos, depois de 3 anos e meio de um ministério dinâmico, cheio de manifestações do poder de Deus, cheio de ensinos apostólicos. Afinal de contas, ele estava fundamentando os apóstolos para que através deles a igreja fosse fundamentada. A campanha da cruz está chegando ao fim. A missão está sendo concluída, mas ela está chegando exatamente no seu ponto mais alto. Foi para isso que ele veio. Jesus não podia se distrair. Como nós falamos no domingo passado, nem aos gregos ele deu atenção. Ele estava focado na sua
obra, em completar a sua missão, de nos resgatar, de pagar o preço pelos nossos pecados, derramando seu sangue precioso na cruz do Calvário, nos comprando de vez por toda a eternidade e provando o seu amor que não tem medidas, o amor imensurável de Deus. Diz o texto, e você podia dar uma olhada para o texto nesse momento, versículo 3, que durante a ceia, interessante que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas narram a cerimônia da ceia, a transição entre a Páscoa dos judeus e a ceia do Senhor. Aquele que instituiu a Páscoa é o mesmo que agora cumpre a Páscoa em si mesmo e institui a ceia. Mas João não narra a ceia em si, mas narra o que acontece, aquilo que ele observou. E João escreve depois dos demais evangelistas. Ele escreve com a mente de que ele esteve ali, de que ele participou daquele momento, de detalhes que os demais evangelistas não narraram. E se os demais já tinham escrito, ele não escreve aqueles detalhes. Ele resolveu não colocá-los. E o versículo 3 diz que durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, de que ele deveria trair Jesus. O versículo 2 e o versículo 3 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus tinha noção, tinha ciência do que estava acontecendo, ele sabia o que viria adiante, de que a sua missão estava a se cumprir, cada passo estava sendo dado dentro de um plano cronometrado, proposital, daquilo que o Pai tinha planejado na eternidade para aquele momento. Então Jesus estava dentro de uma agenda de Deus. Diz o versículo 5 que ele se despiu da veste principal, ou da veste de cima, cingiu-se com uma toalha, deitou água numa bacia, e ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. É importante entender o que se passa aqui. Todos os que iam para as festas, vinham banhados, com a melhor roupa, na sua melhor condição, cheirosos. Afinal de contas, era uma celebração, era uma festa importante. Todos vinham banhados. Era costume também de que nas portas das casas dos judeus sempre houvesse talhas cheias de água, e à porta estavam sempre servos, escravos, que tinham uma função de lavar os pés dos hóspedes. Afinal de contas, o terreno, as estradas não eram asfaltadas, eram empoeiradas. E quando chovia, eram barrentas. Então, antes de entrar nas casas, o que se fazia para receber bem? Ali os escravos lavavam os pés, e somente os pés daqueles que entravam. Então não era necessário lavar nenhuma outra parte do corpo, a não ser os pés. Mas naquele dia não tinha escravo na porta. Não tinha gente para lavar os pés. Todos entraram. Estavam com os pés sujos. E aquilo que seria a obrigação da quem estava hospedando, dos escravos que trabalhavam, que ficavam a servir, diz que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores toma lugar dos escravos e servos, e de maneira humilhante e humilde, ele passa a lavar os pés dos discípulos. Aqui há uma quebra de paradigma cultural e espiritual. Nunca um Senhor tinha feito isso antes.
Mas aí vem um contexto. Lucas 22, pode abrir comigo lá? Lucas 22, verso 24 a 27. É importante a gente entender o texto e o seu contexto maior. Verso 24 a 27. Vamos ler juntos? Está aí na tela. Suscitaram também entre si uma discussão, mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Interessante que estavam todos à mesa, Jesus focado na sua missão, a missão mais árdua da história. Ele vai dar vida pelos seus discípulos. A conversa deveria ser de tristeza. Ele está provando o amor abnegado. Mas o que está acontecendo na mesa é disputa. Os discípulos estão querendo saber quem é o mais importante, quem é o mais proeminente, quem é o maior. Estão totalmente desfocados da missão de Deus. Estão preocupados com outras coisas superficiais. E muitas vezes estas coisas tomam o lugar da principal na vida da igreja. Há muitos crentes hoje que estão assim, estão mais preocupados com a toalha da mesa da ceia do que com os perdidos lá fora, mais preocupados com o terno que o pastor vai vestir ou não vai vestir, por que o pastor não está de terno hoje, do que com a proclamação. Está mais preocupado com a veste do coral do que com a própria vida espiritual. Está se perdendo nas coisas superficiais, está mais preocupado em ser reconhecido. E isso é um drama para nós pastores, porque todas as vezes que alguém serve bem, se a gente não dignifica, não honra, possivelmente esse fica chateado. E nós nunca lembramos todo mundo, sempre tem alguém que fica com raiva do pastor, porque o pastor não lembrou. Foi a irmã que preparou as flores, foi o irmão que arrumou o som, foi o irmão que fez isso, aquilo outro. Tem muita gente mais preocupada em ser reconhecido pelos seus bons trabalhos prestados na igreja do que em agradar a Deus. Isso não é amor, isso é negócio com Deus. Quando Jesus começa a lavar os pés, há uma inquietação. Aquela discussão passa a mudar. Os que estavam preocupados em disputar posições no pódio de Jesus, agora estão chocados, porque aquele a quem eles queriam sentar ao lado está fazendo o trabalho mais humilhante que qualquer um deles poderia ter feito. Há uma inquietação. Como o Senhor pode se humilhar tanto? Como pode o mestre servir as mesas? Aquele que deveria estar sendo servido, ele está servindo.
Como sempre, nós temos um personagem entre os discípulos. Pedro é tudo ou nada. Pedro pensa com a língua, sabe? Quando pensa, já saiu, né? Já expressou. Ele precipita sempre. Mais uma vez, está o Pedrão aqui, versículo 6. Quando Jesus se aproximou de Pedro, Pedro faz uma pergunta de reprovação. Ele diz: Senhor, tu me lavas os pés? A mim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Senhor não pode fazer isso, está errado. Está errado. A mim? Uma das coisas que Pedro tinha era a noção de quem ele era, da sua insignificância. Versículo seguinte, Jesus vai responder para Pedro: olha, o que eu estou fazendo agora, você não tem capacidade de compreender ainda. Tem hora que a gente fala para as pessoas assim: olha, você não amadureceu ainda, você está verde ainda, você ainda é um adolescente espiritual, você ainda vai entender. Haverá um momento que você vai compreender, não é o momento ainda. Eu sei que Pedro queria livrar Jesus daquela vergonha, daquela cena humilhante. Alguém esqueceu de lavar os pés. Por que Judas não gastou um dinheiro para contratar um servo para lavar os pés dos discípulos? E no versículo 8, Pedro nega ter seus pés lavados. Ele vai dizer assim, como é que ele diz aí no texto? Nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Precipitou de novo. De novo. Resoluto. Nunca vou deixar o Senhor se humilhar tanto. Nunca. Mas Jesus advertiu Pedro, dizendo: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Você não é mais meu discípulo. Você não tem parte mais na missão. Aqui tem um princípio. Havia neste ato um símbolo batismal. Não dava para entender naquele momento. Tem muita gente que frequenta a igreja há muitos anos, ou de repente acompanha os cultos pelas transmissões há muito tempo, mas não tomou uma posição ao lado de Jesus ainda. Quando nós decidimos passar pelo batismo, é um sinal visível de uma graça que Deus já aplicou no nosso coração. Quando nós passamos pelo batismo, nós estamos declarando que nós fazemos parte do time. Nós estamos declarando ao mundo de que nós passamos por um lavar regenerador do Espírito, que a obra do Espírito aconteceu na nossa vida, e de que nós somos nova criatura, nós estamos entrando para o time de Deus. Talvez você veio aqui nesta manhã, você está em cima do muro, negando assumir um compromisso mais importante. No próximo final de semana, sexta-feira e sábado, o presbítero Cleito com a equipe vai estar ministrando a classe de batismo. Talvez seja a sua oportunidade de você fazer esse intensivo, procurá-lo hoje. Não deixar para depois. Havia um princípio: recusar passar pela água era recusar entrar na missão. O batismo é sinal da família da fé, de entrada na família da fé. Sem o batismo você não tem parte na igreja de Jesus. Pastor, mas aquele bandido na cruz não foi batizado, não deu tempo, irmão. Quer ficar no lugar dele? Mas deu tempo para você. Interessante que Pedro agora, verso 9 e 10,
Ele não quer apenas o pé, ele quer tomar um banho. Não entendeu de novo. 3-0 para Jesus, né? Só nesse texto. Não entendeu de novo. Não somente os pés, mas lava a cabeça, lava as mãos, me dá um banho, Senhor. Me dá um banho. Jesus vai dizer, olha, quem lavou os pés já está limpo. Quem passou pelo símbolo já recebeu também a realidade que dele decorre. Quem deu a introdução na família da fé recebeu o milagre espiritual. O símbolo externo era apenas um sinal. Jesus não estava preocupado com a higiene do pé daqueles homens, ele estava trazendo princípios. Princípios. Verso 11. Diz o texto: pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos, mas havia ali um, que mesmo tendo os seus pés lavados, o seu coração estava sujo. Um outro princípio está fixado aqui: o rito não salva, quem salva é Jesus. Mas todo salvo deve passar pelo rito, deve receber esse símbolo espiritual. Com essa ação, Jesus estava demonstrando seu amor em movimento. No culto da noite nós vamos trazer várias aplicações. Vale a pena você estar aqui em nome de Jesus. Você vai conhecer um pouquinho de como Deus nos ama. Vamos ler novamente o versículo 1. Tendo, vamos lá, verso 1, a última parte. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. À noite nós vamos conversar nesse texto e fazer as aplicações. Então não falte, senão você perdeu tudo. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos pela porção da Tua palavra. Ela já está falando conosco, Senhor, e vai continuar falando durante o dia, ó Pai. Que o Senhor possa ir aplicando essa palavra ao nosso coração, que nós possamos entender a riqueza da Tua palavra, esta que é, ó Deus, o nosso baluarte, que é o alicerce da nossa vida, a baliza da nossa vida, Deus, é nela que nós encontramos convicção de vida eterna. É ela que testifica a respeito do Teu Filho, aquele que nos amou, e a Tua palavra diz que Ele não negou o Seu amor, mas Ele nos amou até o fim. Nos abençoe nesta manhã. Ainda teremos agora, Deus, a escola bíblica. Abençoe cada aluno em sua classe, a lição que vai aprender ali. Abençoe os professores, no nome de Jesus, que seja um tempo rico, precioso de crescimento e aprendizado. Assim nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. 5 minutos, você se encontra lá na sua classe, você que está nos visitando, temos classe de estudo bíblico agora, é uma oportunidade de você estar conosco. Vem à noite, traga um convidado. Deus te abençoe. Até logo mais.